Eu não sei se ironia ou não, hoje é o último culto do ano, é um culto de despedida de 2022 e também, provavelmente, é minha última pregação no púlpito desta igreja. E nós vamos ver hoje que Deus, Ele não deixa sem esperança, Deus não deixa sem salvação aqueles que nele esperam. Lucas capítulo 2, nós vamos ler do versículo 25 ao 27. O cântico de Simeão inicia assim. Eu vou ler na NVI, e você pode acompanhar também através da projeção. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo quando os pais trouxeram o menino Jesus, para lhe fazerem o que requeria o costume da lei. Vamos orar mais uma vez? Pai, obrigado pela tua palavra, que é viva, que é eficaz, que lança luz, Senhor, sobre os nossos corações, nosso viver diário, e que, como o Tiago muito bem disse, Pai, que não seja apenas mais uma pregação, mas que seja a tua palavra nos trazendo orientação para um viver piedoso, um viver justo, diante do Senhor e diante dos demais, Pai. Afasta de nós toda distração e que o nosso coração, os nossos ouvidos estejam atentos à tua palavra. É o que te pedimos e oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos ver nessa noite que Deus não deixa sem esperança, Deus não deixa sem salvação aqueles que aguardam nele. E eu queria, antes de mais nada, mostrar uma imagem para vocês. Esta imagem, ela é chamada a apresentação de Jesus. Ela foi pintada por um pintor chamado Mantegna no século XV. Esta imagem, ela está hoje exposta na Galeria de Gemaldi, em Berlim. E você pode adquirir ela, se assim você desejar, pela bagatela de 15 milhões de dólares. Ou se você não dispõe desses recursos, assim como eu, você pode comprar uma réplica na internet por R$150. O que nós temos nessa imagem? Nós temos Simeão tomando o menino Jesus dos braços de Maria e José olhando com estranheza ao fundo. Queridos, qual é o pano de fundo? O que está acontecendo aqui? Aqui nós ainda estamos no período dos rituais, no período da lei, do Antigo Testamento. O Novo Testamento está se iniciando. Aqui não está ocorrendo a circuncisão de Jesus. A circuncisão de Jesus aconteceu no 8º dia. Nós vemos isso no versículo 21, você pode ler junto comigo. Completando-se 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe posto o nome de Jesus, o qual lhe tinha sido dado pelos anjos antes de nascer. Então, um pouquinho antes, ocorreu a circuncisão de Jesus, como era um costume judaico, no 8º dia, o menino ser circuncidado. E agora, então, o texto diz que Maria tem que esperar o período da sua impureza para levar o menino ao templo para ser purificado. Querido, se essa cronologia está correta, o que é mais interessante é que Maria, após a circuncisão de Jesus, tem que esperar 33 dias para ficar pura. E depois, por 33 anos, ela tem Jesus como seu filho, aquele que retiraria toda a impureza do mundo. 33 dias impura e depois 33 anos carregando como filho, aquele que tira a impureza do mundo. Então, após a circuncisão, Maria, 33 dias carregando a sua impureza, vai ao templo apresentar ao menino Jesus. Então, o menino Jesus está aqui por volta dos seus 40 dias de vida, e ele foi levado para ser apresentado como requeria a lei. Que lei é essa? Vamos ver os versículos 22 ao 24, onde nos diz: completando-se então o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés, José e Maria levaram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, como está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor, e para oferecer um sacrifício de acordo com o que diz a lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Esse é o pano de fundo. É um pano de fundo onde tem sacrifícios, rituais. E então Maria e José levam o menino Jesus para ser apresentado ao templo, no templo, e eles oferecem 2 pombinhos, 2 rolinhas como oferta de sacrifício ao Senhor. E um estranho toma o Senhor Jesus nos braços e o apresenta.
É como se você trouxesse o seu filho para ser apresentado, esperando que o pastor Micael, eu ou o pastor Marcos apresentemos o seu filho ao Senhor, e um estranho toma os seus filhos no braço e ele mesmo apresenta. Seria um tanto quanto incomum, mas é isso que aconteceu. Um estranho se aproxima de Maria, toma o menino Jesus nos seus braços e o apresenta. E agora então aqui Maria e José, eles têm que fazer uma oferta de sacrifício ao Senhor, 2 pombinhos ou 2 rolinhas. Mas isso é no período da lei, do Antigo Testamento. E nós bem sabemos que vivemos no período da graça. Hoje, quando você traz o seu filho para ser apresentado, você não traz mais 2 rolinhas. Você paga um churrasco para o pastor dessa igreja. E se você não assim o faz, fica a dica. Fica a dica. Você traz o seu filho, apresenta e paga o churrasco para o pastor da igreja. Mas a lei, queridos, exigia então que os pais da criança que estava sendo apresentada por volta dos 40 dias oferecessem um pombinho, oferecessem 2 rolinhas. Esse é o pano de fundo. Muito sangue. Sangue no templo, ainda havia sacrifícios, um período da lei, um período do Antigo Testamento ainda estava no ar. E surge então um estranho e toma o menino Jesus nos braços. E aqui então nós vimos que esse estranho se chama Simeão. A pergunta que fica então, queridos, é quem é Simeão? Ele não é mencionado em nenhum outro lugar das Escrituras. Somente nesse versículo você vai ver Simeão sendo mencionado. Não tinha cargo, não tinha proeminência, não era um sacerdote, não era alguém aparentemente importante. Mas a palavra de Deus vai dizer que ele era justo e piedoso, ou dependendo da sua versão, justo e temente. Queridos, a Bíblia, ela sempre vai dar a devida honra para homens que são justos e piedosos. Simeão só aparece aqui, e a Bíblia relata quem ele é. E lhe fala do privilégio de ter o menino Jesus em seus braços. Assim é Deus, queridos. Ainda que você não seja proeminente como Simeão, ainda que você não tenha um cargo, queridos, ainda que você não seja importante aos olhos da sociedade, Deus, ele honra aqueles que são justos e piedosos, aqueles que são justos e tementes. A Bíblia aqui está dando a devida honra a Simeão pela sua justiça e pela sua piedade. E o que faz um justo, queridos? O que faz um homem piedoso? O piedoso, ele age com reverência nas coisas sagradas. Ele age com amor e com temor pelo Senhor. Ele tem um respeito pelo nome de Deus. Ele tem um respeito pela palavra de Deus. Ele tem um respeito pelo povo de Deus. É alguém que zela pelas coisas santas. Isso faz de um homem alguém piedoso e justo. Simeão aqui então é revelado pelas Escrituras, pelo evangelista Lucas, como um homem justo e piedoso. Mais do que isso, queridos, esses 2 versículos revelam muito sobre Simeão. Ele não somente era justo e piedoso, como ele conhecia as suas Escrituras. O versículo 25 diz o seguinte, que ele aguardava a consolação de Israel. Algumas versões vão dizer que ele aguardava a restauração de Israel. Diferente de Kleber Lucas, que não sabia que Alvo Mais Que a Neve é um texto messiânico de Isaías, Simeão, ele conhecia as Escrituras. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 25. O Espírito Santo revela a Simeão a vontade de Deus, a restauração de Israel, a consolação de Israel, e Simeão entende porque ele conhece as Escrituras. Isaías, capítulo 25, dos versículos 6 em diante, vão nos falar o que Simeão aguardava. Neste monte, capítulo 25 de Isaías, versículo 6. Neste monte o Senhor dos Exércitos preparará, falando do futuro, um farto banquete para todos os povos, um banquete de vinho envelhecido com carnes suculentas, o melhor vinho. Neste monte ele destruirá o véu que envolve todos os povos, a cortina que cobre todas as nações, destruirá a morte para sempre. O soberano, o Senhor, enxugará as lágrimas de todo o rosto e retirará de toda a terra a zombaria do seu povo. Foi o Senhor quem disse, versículo 9, naquele dia dirão, este é o nosso Deus, nós confiamos nele e ele nos salvou, este é o Senhor, nós confiamos nele, exultemos e alegremo-nos, pois ele nos salvou. Israel, queridos, está cativo,
Agora Simeão sabe que Israel está sendo oprimido pelo Império Romano. O pastor Micael falou isso no culto semana passada. E Simeão então esperava a restauração, a libertação de Israel, porque ele conhecia esse texto, uma promessa messiânica. Então ele não somente era justo e piedoso, mas ele conhecia a palavra de Deus. E o Espírito Santo então traz uma revelação a Simeão. E aqui eu quero fazer um parênteses e responder uma pergunta que tanto me fazem e me fizeram essa semana. Se eu acredito em revelações. Queridos, desde que a revelação esteja de acordo com as Escrituras, sim. Porque aqui nós vemos de uma maneira muito clara um homem que teve uma revelação por parte do Espírito Santo e a revelação estava de acordo com as Escrituras. E para de fato essa revelação vir da parte de Deus, ela se cumpre. A revelação, ela se cumpre. E está se cumprindo aqui na vida de Simeão. Simeão aguardava a consolação de Israel, aquele que salvaria o povo de Deus. Ele veio. E Simeão, então, agora vê a sua promessa sendo realizada. Um homem justo, um homem piedoso e um homem que conhece a sua Bíblia, conhece as Escrituras. Ele tinha esperança num Salvador. E, queridos, nós também. Nós temos esperança nesse Messias prometido por Deus. Esse Messias que foi prometido a Simeão, foi prometido a mim e a você. E essa é a nossa esperança. A nossa esperança deve ser a mesma de Simeão. A nossa esperança, queridos, não está na ceia, não está no Papai Noel, não está nos presentes. A nossa esperança está em Jesus. E é isso que é o nosso Natal. É tudo sobre Jesus. O Natal é sobre a pessoa do Senhor Jesus. Porém, se o que Simeão esperava já veio, o que eu e você estamos aguardando? Nós estamos aguardando sim a segunda vinda do Senhor, mas nós estamos aguardando que um dia ele acabe completando na plenitude a obra que ele começou em mim e em você. Assim como Israel estava com uma sensação de opressão pelo Império Romano, às vezes essa é a sensação de que a gente tem. Estamos sendo oprimidos por esse mundo que abandonou o nosso Deus. Nós não vivemos mais na sociedade pós-moderna. Nós vivemos na sociedade pós-cristã, onde o nosso Cristo foi abandonado, onde o nosso Deus é rejeitado. E o cristão, nesse mundo do século 21, tem se sentido oprimido. E nós temos a esperança das promessas de Deus, de que o nosso Senhor vai cumprir tudo isso. E quando você olha para Isaías, versículo 26, é um texto de esperança, queridos, de saber que um dia o soberano, o Senhor, vai enxugar as lágrimas dos nossos rostos, vai afastar de nós os zombadores e vai nos dar o nosso Senhor, a qual nós confiamos, o nosso Salvador. É isso que eu e você esperamos, a plenitude da obra que Ele começou em nós. Era isso que Simeão estava esperando. O texto, na Nova Versão Transformadora, vai dizer que Simeão aguardava ansiosamente o cumprimento da promessa de Deus, porque ele conhecia as Escrituras. Talvez eu e você estamos ansiosos porque nós não conhecemos a palavra de Deus. Nós não sabemos como essa história termina e nós ficamos preocupados. Porém, a esperança de Simeão, fundamentada nas Escrituras, sabia que Deus era fiel para cumprir aquilo que havia prometido. Queridos, nós sabemos como essa história termina. A vida espiritual não é um duelo entre o bem e o mal, onde o Senhor Jesus vai vencer aos 45 do segundo tempo, ele já venceu. O que nós, assim como Simeão, estamos esperando é a consumação desta promessa. Talvez nós andamos ansiosos porque nós estamos esperando o 10º, os presentes do Natal, estamos pensando no Natal de 2023, ao invés de esperarmos na palavra de Deus. Simeão esperava naquilo que ele conhecia, a revelação de Deus por meio das Escrituras e por intermédio do Espírito Santo. E essa esperança que Deus tem para mim e para você, queridos, é uma esperança que não nos frustra. É uma esperança que não se acaba a cada 4 anos como a Copa do Mundo, onde de 4 em 4 anos os brasileiros têm uma expectativa frustrada na nossa seleção. Uma expectativa que não nos leva a nada. Nós vimos semana passada que os pastores, eles voltam para a mesma vida, porém com uma vida diferente. Os argentinos voltaram do Catar para uma nova vida, porém para a mesma vida, à luz da eternidade. Uma esperança que não muda, uma alegria que passa. Porém, Simeão aguardava
por uma alegria que é eterna. A esperança de Simeão estava na pessoa do nosso Senhor Jesus. Então Simeão era justo, piedoso, conhecedor das Escrituras e cheio do Espírito Santo. Versículos 25, voltamos agora para Lucas capítulo 2. Versículos 25 ao 27 vai dizer que esperava a consolação de Israel, o Espírito Santo estava sobre ele e fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito Santo, ele foi ao templo. Simeão agora, ele está aqui simbolizando a igreja. Alguém cheio do Espírito Santo, aguardando o seu Salvador. Eu e você, queridos, somos os Simeões do século 21. Pessoas que têm o Espírito Santo e que aguardam o seu Salvador. Simeão aqui está simbolizando a igreja, pessoas que têm o Espírito Santo habitando em si e que ainda aguardam a consumação desta obra plena que Deus nos prometeu. Porém, há uma diferença entre você ter o Espírito Santo e você ser cheio do Espírito Santo. Quando o texto diz que o Espírito Santo estava sobre Simeão, dá a ideia de que o Espírito Santo possuía Simeão. O Espírito Santo tinha domínio sobre a vida de Simeão. E se o Espírito Santo tem domínio sobre a sua vida, ele vai lhe revelar as promessas de Deus. Por que Simeão tem as promessas de Deus reveladas pelo Espírito Santo? Porque antes disso, o Espírito Santo o possuía. Então, Simeão aqui, ele agora é movido, ele é arrastado ao templo. No versículo 27, quando diz movido pelo Espírito Santo, a tradução correta seria arrastado pelo Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo. Simeão, ele é conduzido ao templo para ver o Senhor Jesus. Isso nos mostra que não importa o quão justo e piedoso nós somos, se não fosse pelo Espírito Santo, nós jamais chegaríamos a Cristo Jesus. É o Espírito Santo que mostra o nosso pecado. É o Espírito Santo que revela a pessoa de Deus. E é o Espírito Santo que então nos arrasta para perto do Senhor Jesus. Um homem, por mais justo, jamais virá a Cristo, se assim o Espírito Santo não o fizer. Tem muitas pessoas lá fora, queridos, que têm uma aparência mais justa do que muitos cristãos. A diferença é que o Espírito Santo é que conduz o indivíduo pecador ao nosso Cristo. Foi o Espírito Santo que carregou, arrastou Simeão ao templo, e foi ali então que Simeão viu o Cristo. Não são argumentos, não são técnicas de pregação, não é uma boa oratória, queridos. O que vai de fato te levar a um encontro com Cristo Jesus é a pessoa do Espírito Santo. Deus, por intermédio do seu Espírito Santo, nos revela a pessoa de Jesus, sonda os nossos corações e nos traz o arrependimento às nossas vidas, sabendo que somos pecadores e que necessitamos desse Salvador. Simeão, então, agora ele vai ao templo para ver o Senhor Jesus. E hoje nós sabemos que Jesus, ele vem ao templo para fazer habitação em nós. Simeão precisou ir ao templo para ver Jesus. Hoje eu e você podemos sair daqui nessa noite carregando Cristo nos nossos corações. Hoje eu e você podemos sair daqui levando Cristo no templo da qual o Espírito Santo habita, na minha vida e na sua vida. Simeão precisou sair, queridos, e hoje nós podemos levar Cristo conosco nesta noite. Nós vemos então que Simeão era justo, piedoso, conhecedor das Escrituras, cheio do Espírito Santo e obediente. Ele vai ao templo carregado pelo Espírito Santo, porque não basta apenas, queridos, orar por intermédio do Espírito Santo, receber a revelação do Espírito Santo. É necessário submissão, rendição. Eu e você devemos estar rendidos ao Senhor, rendidos ao senhorio de Cristo, rendidos ao Espírito Santo. O Espírito Santo não pode apenas ser residente na minha e na sua vida, ele tem que ser o nosso presidente. O Espírito Santo não apenas deve residir na tua vida, mas ele deve presidir a tua vida. Você deve ser guiado, direcionado em tudo que você faz, fala ou pensa, pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que vai trazer à tua memória e ao teu coração a palavra de Deus. E esta obediência de estar rendido ao Espírito Santo deu a Simeão um privilégio. O privilégio de ter o menino Jesus nos seus braços. Ele não perdeu a oportunidade por ser obediente. E talvez eu e você vamos estar perdendo as oportunidades por não sermos obedientes a Deus, ao Espírito Santo e à sua palavra. Muitos pais
não têm visto seus filhos serem bem criados, porque não têm sido obedientes à palavra do Senhor, de instruírem os seus filhos no caminho do Senhor. Muitos casamentos, queridos, têm perdido oportunidades e privilégios por não serem obedientes, de conduzirem os seus matrimônios à luz da palavra do Senhor. É difícil amar sua esposa? É difícil. Esposa, é difícil talvez ser submissa ao seu marido? Talvez seja difícil. Mas ainda assim, é a melhor coisa que você pode fazer à luz da palavra do Senhor. E ser obediente à palavra do Senhor vai lhe trazer privilégios e oportunidades. A obediência de Simeão ao Espírito Santo lhe trouxe privilégio, a oportunidade de ter o menino Jesus carregado em seus braços. A nossa obediência nos dá o privilégio não de ter o menino Jesus nos braços, mas de ter o menino Jesus nos nossos corações. A minha e a sua obediência não vai nos dar o privilégio de ter o menino Jesus nos braços, mas já nos deu o privilégio de ter o menino Jesus nos nossos corações. Um homem simples, com o privilégio de ter o Cristo carregado em seus braços. O que nos faz diferente não é a roupa que carregamos, não é o cargo que ocupamos, mas é o Cristo que temos em nossas vidas. Simeão, um homem simples, sem cargo, sem proeminência, mas que tem o Cristo nos seus braços. Não importa quem você é, o sobrenome que você leva, o cargo que você ocupa nesta igreja ou na sua empresa. O que vai fazer diferença é o Cristo que você carrega, é o Cristo que você revela, é o Cristo que você mostra, é o Cristo que você conhece. Então Simeão louva a Deus por ter o menino nos seus braços. Nós vimos que os magos louvaram a Deus por ter Jesus na manjedoura. A pergunta é, qual o louvor que você tem prestado ao Senhor por ter Cristo no seu coração? Simeão tem Cristo nos seus braços, os magos têm Cristo na manjedoura, eu e você temos Cristo habitando em nós por meio do seu Espírito Santo. E qual o louvor nós expressamos a Ele? Qual o louvor que nós damos ao Senhor por ter Cristo como nosso Salvador? Ali estava Simeão, com um bebê nos seus braços, um bebê indefeso, com fraldas, chorando, talvez com um bico, talvez com uma madeira, mas ali em seus braços, queridos, estava o Salvador. Pastor Áquila Cabral vai dizer que Simeão tinha em seus braços um bebê indefeso, com um choro capaz de estremecer o inferno. Não era uma criança qualquer que estava em seus braços, era um bebê indefeso, com um choro capaz de estremecer o inferno. Ali estava o Salvador do mundo, nos braços de Simeão. O ritual era da lei, mas o ambiente era da graça. Ali estava o Salvador do universo, o meu e o seu Salvador. E com esse bebê nos braços, Simeão, então, ele vai entoar um cântico de louvor ao Senhor. Nós podemos ver isso dos versos 29 em diante. Lucas capítulo 2, o cântico de Simeão diz assim: ó soberano, como prometeste agora, podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, o teu povo. O cântico de Simeão revela a fé de Simeão, o anseio que ele tinha, a expectativa que ele tinha de ver o Salvador, a ponto de agora poder morrer. Como diriam os adolescentes, Simeão ele zerou o game. Simeão ele zerou a vida. Tudo que ele podia esperar, ele conseguiu. A ponto de ele não desejar mais nada. Simeão diz: Senhor, se agora o Senhor assim quiser, pode me levar. Porque assim como o Senhor prometestes, o Senhor cumpriu, e eu estou vendo o Salvador. Luz para as nações e glória para Israel, o teu povo. Então, um cântico demonstra que tudo o que Simeão mais desejava era ver o Senhor Jesus, a ponto de agora poder partir. E muitas vezes nós não temos essa expectativa, porque a gente diz, 10 coisas para fazer antes de morrer, 10 lugares para visitar antes de morrer. Eu não gostaria de morrer sem antes visitar a Europa. Eu não gostaria de morrer sem antes casar a minha filha. Eu não gostaria de morrer sem antes casar. Senhor, não volta
não manda o teu filho Jesus enquanto eu não case. Porque a gente fica com essas expectativas mundanas, com essas expectativas naturais. E nós vemos aqui que aquele que vê a Cristo já não teme mais a morte. Aquele que tem Jesus como seu Salvador, a morte já não é mais um empecilho, já não é mais um obstáculo. Quando Simeão vê a profecia de Deus se cumprindo na sua vida e ele vê o seu Salvador, ele disse: agora eu posso morrer, eu já não tenho mais medo da morte. E essa oração então vai marcar a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Sai o período da lei, entra o período da graça. Sai agora aqui o sacrifício das pombinhas e entra o sangue daquele que se fez sacrifício por nós. Sai agora a expiação temporária das impurezas e entra aquele que expia eternamente os nossos pecados. Sai o sangue do Antigo Testamento e entra um sangue muito melhor, um sangue maior, um sangue superior. E Simeão vai dizer: Senhor, como prometeste, foi segundo a tua palavra. Nós vimos então em Isaías que o que Deus promete na sua palavra não foram presentes, não foram bênçãos materiais, não foram riqueza, não foi poder, não foi fama, foi salvação. Ainda que aparentemente Deus tenha tardado nas suas promessas para contigo, o que Deus prometeu para mim e para você foi salvação. Deus não prometeu prosperidade. Deus não prometeu que a vida cristã seria um mar de rosas. Porque talvez você vai, assim como Simeão, dizer: Senhor, agora que eu vi o teu Salvador, a minha vida vai mudar. Vai, queridos, mas vai mudar à luz da eternidade. Vai mudar para todo e todo sempre. Não somente até o fim do ano, não somente até o próximo pagamento, não somente até as próximas férias. É uma mudança para toda e toda a eternidade. Talvez as nossas expectativas e os nossos anseios para 2023 não estejam de acordo com a palavra de Deus. As expectativas e os anseios de Simeão estavam de acordo com a palavra do Senhor. Então nós vemos que o cântico de Simeão é um louvor de reconhecimento por quem Deus é. E ele diz: soberano, ó soberano, como prometeste. Isaías 25 vai dizer que o soberano prometeu salvação a Israel. Isaías aqui Simeão está reconhecendo que Deus ele é o sustentador e que ele está no controle de todas as coisas. E ainda que Simeão fosse idoso, um ancião, o texto não diz quantos anos ele tinha, Deus não estava demorando, Deus não estava tardando com as suas promessas, porque tudo estava no controle de Deus, no tempo de Deus. Deus não deixa sem esperança, Deus não deixa sem salvação aqueles que nele aguardam. Talvez você já tenha desistido de um curso, talvez você já tenha desistido da fé, alguns desistem do seu casamento, pessoas que cometem suicídio desistem da vida, porque elas acham que Deus não é soberano. E quando nós desistimos de coisas que Deus tem para nós, queridos, nós estamos dizendo que Deus não está no controle. Ou nós queremos as coisas no nosso tempo. Simeão não. Simeão sabia que Deus continuava no controle de todas as coisas, o tempo de Deus. Se o seu filho não aceitou ainda o Senhor Jesus, se o seu familiar ainda não foi curado, queridos, saiba que Deus ele continua sendo fiel. E Deus ele continua soberano no controle de todas as coisas. Nada, queridos, saiu do controle de Deus. Se Deus deixasse de sustentar o universo por 1/30 de segundo, o universo deixaria de existir, porque Ele é o sustentador de todas as coisas, inclusive das promessas que Ele tem para mim e para você. E nós vemos então que a soberania de Deus é para não nos dar uma vida mais confortável, uma vida sem dor ou sofrimento, mas para completar a boa obra que Ele iniciou na nossa vida. Nós vemos então que o louvor de Simeão é um louvor de reconhecimento por quem Deus é, mas também é um louvor de gratidão pelo que Deus faz. E o que Deus faz, queridos? Deus cumpre aquilo que Ele promete. Deus é fiel em cumprir as suas promessas. Deus havia prometido salvação a Simeão. Deus cumpriu ou não? Cumpriu. Ele prometeu para mim e para você que o nosso Senhor Jesus um dia vai voltar. E a pergunta é, você acha que Jesus vai voltar, sim ou não?
Isso mesmo, vai. Porque Deus ele é fiel em cumprir as suas promessas, queridos. O louvor de Simeão é um louvor de gratidão pelo que Deus faz. Deus cumpre aquilo que Ele promete. Se Deus tem uma promessa para você, queridos, Ele vai cumprir. Ele é fiel. Porém, nós associamos a fidelidade de Deus com bens e bênçãos. Simeão, queridos, ele não recebeu uma herança. Ele não ganhou na Mega da Virada. Ele não ganhou um Play 5 no Natal, um PPR da sua empresa. E o que Simeão ganhou? O Salvador em seus braços. As promessas de Deus não têm a ver com bens. As promessas de Deus não têm a ver com bênçãos materiais. As promessas de Deus têm a ver com o Salvador. É tudo sobre Jesus. E isto é o nosso Natal, queridos. Este é o Natal que nós pregamos nessa igreja. É tudo sobre Jesus. E por fim, o cântico de Simeão é um louvor de testemunho. Dos versículos 30 ao 32, ele vai dizer: Senhor, os meus olhos viram. Assim como Jó, em capítulo 42, versículo 5, quando Jó diz: Senhor, antes eu te conhecia de ouvir falar. Hoje os meus olhos te veem. Ninguém contou para Simeão. Simeão viu. Sabe, queridos, porque talvez você está apático na vida espiritual? Porque você vive a fé pelo que os outros te contam. É o Deus da PIB, é o Deus da tua esposa, é o Deus do teu esposo. Você ainda não teve uma experiência real com Deus. Ninguém contou para Simeão, Simeão viu, Simeão estava vendo, Simeão se levantou, foi ao templo e agora estava construindo a sua história, porque senão você vai estar sempre vivendo a história que os outros te contam. Sempre vai estar vivendo as experiências que os outros te contam. Existem pastores, queridos, que contam assim: fulano teve uma experiência com Deus, ciclano teve uma experiência com Deus, porque talvez ele nunca teve uma experiência para contar. E talvez as experiências que vocês tenham com Deus são experiências que pessoas lhe contaram. Ninguém contou para Simeão, ele viu. Simeão estava ali, vendo o seu Salvador. A tua experiência ou a experiência dos outros. Você tem vivido o Natal da Bíblia ou o Natal da mídia? Qual o Natal você tem visto? Sobre qual Natal você tem escutado? Ninguém contou, ele viu, e o que ele viu? Ele viu um bebê indefeso, ele viu a salvação, aquele que redimiria os povos dos seus pecados. E é isso que é o Natal. É tudo sobre Jesus. É tudo sobre aquele que viria, veio e virá novamente para nos salvar. Isso é o Natal, queridos. É a mensagem para todo povo, para toda tribo, para toda língua, para toda nação. O texto diz que ele é luz para os gentios e glória para Israel. E o que isso implica de uma maneira prática na nossa vida. Luz para as nações significa alcançar os de fora. Glória para Israel significa edificar os de dentro. De uma maneira bem prática, o que esse texto significa para mim e para você é que assim como Simeões, pessoas cheias do Espírito Santo que aguardam o seu Cristo, nós devemos anunciar esta luz para os que estão lá fora no mundo de trevas e edificar os que aqui estão dentro, para a glória de Deus, o Deus de Israel. Luz para as nações, foi isso que Simeão viu. Simeão viu a glória de Israel, a glória de Deus. Cristo, ele é tanto o Salvador da PIB, queridos, quanto ele é a esperança do nosso Brasil. Cristo é a esperança para mim e para a sua vida. Nada nem ninguém vai trazer satisfação ao seu coração, senão a pessoa de Cristo Jesus. De uma maneira bem breve, eu quero dizer como eu cheguei na fé. Estava eu escutando o rádio, ouvi um texto de Filipenses capítulo 2, versículo 27, sobre lutar pela fé evangélica. E eu, como um bom católico, na minha dúvida, perguntei: o que é a fé evangélica? Será que é ser evangélico? Compro uma Bíblia de estudo para descobrir e um colega me vê lendo a Bíblia e me convida para ir num culto numa igreja batista. Eu vou ao culto antes, queridos, de ouvir uma pregação, antes de ouvir um pastor falar, ali está o louvor tocando, e eu começo a chorar. E não era emoção, porque os guris brincam que se eu chorei 12 anos atrás da minha conversão, há 12 anos eu não choro. Mas eu sou chorão, eu só não choro na frente dos outros. E eu comecei a chorar. E um estranho
assim como Simeão era um estranho para Maria, um estranho chegou do meu lado e disse, está tudo bem? Eu disse, não, não está tudo bem. Eu comprei minha casa. Eu fui promovido essa semana no meu trabalho. Eu troquei de carro. Está faltando alguma coisa. Eu e minha esposa estamos há 10 anos tentando ter um filho. Será que não é isso? E ele disse, não, cara. O que está faltando na tua vida é Cristo Jesus. E ali, antes de iniciar a palavra, eu me arrependi dos meus pecados, tomei uma decisão por Cristo Jesus. Dia 8 de maio de 2011. Uma decisão que mudou a minha vida. E que mudou as minhas expectativas. Que alinhou as minhas expectativas não com uma promoção, não com o meu carro, não com a minha casa, não com um filho, mas com o Filho de Deus. Deus foi tão misericordioso, tão gracioso, que nesse dia minha esposa já estava grávida e nós não sabíamos. É isso que Deus faz. Deus cumpre aquilo que Ele prometeu para aqueles que neles esperam. E eu aprendi, queridos, desde o dia 8 de maio de 2011, a esperar no Senhor, a esperar no meu Salvador. E aqui nós vemos então que é isso que Simeão faz. Agora, o quanto nós estamos comprometidos em anunciar essa luz para um mundo em trevas, o quanto nós estamos comprometidos a trazer a glória de Deus para dentro da sua casa. Queridos, o Natal é tudo sobre Jesus. Ele é o protagonista dessa história. Essa história não tem a ver com Simeão, não tem a ver comigo, não tem a ver com o pastor Micael, essa história não tem a ver com você. Essa história é sobre o menino Jesus, é tudo sobre ele, ao ponto de Maria ficar admirada. A mãe do Salvador fica admirada com o que é dito sobre ele. Versículo 33, Lucas capítulo 2, diz que a mãe e o pai do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Agora, leia comigo dos versos 17 ao 19. Depois de o verem, contaram a todos o que fora dito e a respeito daquele menino. E todos que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Quem ouve sobre Jesus, queridos, fica admirado. Mas uma coisa que eu aprendo com Maria é a refletir estas coisas no meu coração. Uma das características daquele que tem o Espírito Santo é o discernimento. É discernir sobre o que nós estamos tendo, é uma emoção passageira ou é uma conversão eterna e genuína. Maria, ao ouvir sobre o seu filho, ela reflete em seu coração e agora ela fica admirada. Ela se admira, queridos, porque é tudo sobre Jesus. Será que nós estamos admirados? Será que nós refletimos sobre o nosso Senhor Jesus? Queridos, o Brasil não precisa de uma luz do fim do túnel. O Brasil precisa daquele que é a verdadeira luz. Nas suas finanças, nos dilemas do seu casamento, você não precisa de uma luz no fim do túnel, você precisa daquele que é a verdadeira luz. Jesus aqui é apresentado como luz para o mundo em trevas. O grande e desconhecido teólogo Breno Martins diz que não são as luzes do pisca-pisca que iluminam o nosso Natal, mas é aquele que é a própria luz. Eu disse para ele que eu ia dar essa referência, porque é dele. Não são as luzes do Natal, queridos, que fazem o nosso Natal mais queridos. Não são as luzes do pisca-pisca, mas é aquele que é a própria luz. Queridos, o Senhor Jesus é a luz da revelação de Deus para o mundo em trevas. Aquele que tem Jesus faz dos dias mais nublados tardes de primavera. Porque é isso que a luz de Cristo faz na minha e na sua vida. Ele é a salvação do judeu, do grego, do gaúcho, do mundo. E esse é o Natal que nós celebramos. Porque não vai ser os presentes, não será a ceia, queridos, não vai ser a árvore de Natal ou qualquer coisa que vai saciar o teu coração sedento, mas a pessoa de Deus. A fidelidade de Deus se cumpre em Cristo nos céus, não nas nossas expectativas na terra. Porque enquanto a tua esperança estiver nas expectativas da terra, você vai estar sempre esperando o próximo 25 de dezembro, mas o verdadeiro Natal nunca terá chegado na tua vida. A fidelidade de Deus se cumpre em Cristo nos céus, não nas nossas expectativas na terra. Porque senão a gente vai ficar correndo de 25 de dezembro em 25 de dezembro, e o verdadeiro Natal nunca chega na nossa vida. Deus cumpriu a sua promessa para Simeão.
Você acha que Ele vai cumprir na minha e na sua vida? Porque é isso que Ele faz. Um Deus fiel para cumprir aquilo que Ele promete. Deus não deixa sem esperança, sem salvação, aqueles que por Ele aguardam. O Salvador veio, queridos, e o Salvador virá novamente. Aonde está a tua expectativa? Aonde está o teu coração? Será que o teu coração agora está na virada do ano? Nas férias que você vai tirar? Na promoção que você está aguardando? Queridos, enquanto a tua esperança, a tua expectativa, os teus anseios estiverem em promessas que Deus não fez, esse vazio sempre vai existir. E você nunca verá a luz do verdadeiro Natal. Outros 25 de dezembro virão, mas o verdadeiro Natal continuará distante da tua vida. A menos que, assim como Simeão, você reconheça que Jesus Cristo, o Salvador do mundo, é a promessa de Deus para todo aquele que nele espera. Vamos orar mais uma vez? Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. Obrigado, Senhor, porque o Senhor não deixa sem esperança, sem salvação, aqueles que por ti aguardam. Obrigado, Senhor, porque o Senhor cumpriu a tua palavra na vida de Simeão e cumprirá um dia nas nossas vidas, Pai. Pai querido, que nós possamos esperar ansiosamente, não o próximo 25 de dezembro, mas um dia em que o Senhor restaurará todas as coisas. Não apenas trará consolação a Israel, mas nos levará para um lugar onde não tem choro, não tem dor, não tem sofrimento, Pai. Nós aguardamos e ansiamos, Pai, pelo dia em que o Senhor cumprirá na sua plenitude as promessas de salvação que o Senhor tem para os que em Ti estão aguardando. E a minha oração, Pai, é que esta igreja esteja aguardando ansiosamente, vigilante, Pai, o Teu Filho Jesus. Nós Te louvamos por isso, Te bendizemos assim e Te glorificamos, Pai, no precioso e eterno nome do Teu Filho Jesus. Amém, amém e amém, Senhor.